Em todos os lugares, vocês tinham regiões férteis, onde você trazia os minerais das rochas. Há processos geológicos que fertilizam o solo desde a mais remota antiguidade. A questão do intemperismo, que é a reação da chuva, do clima, dos vários organismos com as rochas, que vão formar os solos. O intemperismo é uma reação química de hidratação e hidrólise. Na hidrólise de silicatos você libera todos os nutrientes das plantas. E aí vem o segredo, você libera isso instantaneamente, em segundos. Você libera todos os nutrientes, mas libera uma quantidade pequena. À medida que as plantas vão precisando, ele vai liberando. À medida que chove mais, ele vai liberando mais. Você pega uma rocha boa, uma rocha que tenha nutrientes e coloca num solo que já perdeu os nutrientes. Isso é rejuvenescer. Isso significa remineralizar o solo e rejuvenescer o solo. Essa formação aqui, o que ela representa? A gente tem um processo final de erosão e degradação do solo, né? Você vai transportar primeiro o mais fino e vai deixando aquilo que é mais pesado para trás, né? São linhas que se formam porque isso vai um fluxo, vem outro fluxo, vem outro fluxo e vai se sobrepondo. Aí é essa parte aqui, ó, que vai ser transportada mais facilmente com o vento e com a água. Ela é mais leve e vai embora. Vai embora, como ela não tem mais nutrientes, ela não consegue alimentar, por exemplo, uma floresta. Ela vai simplesmente entrar e assorear os corpos d'água. Aqui tem uma vegetação, ainda que ela é muito rasteira, ela faz uma trama de raízes que acaba segurando o solo para que ele não seja transportado, seja por água ou pelo vento. Mas tudo isso, sem dúvida, é proporcionado pela existência dessa matéria orgânica que vem da floresta. Isso aqui é um dos troncos que caiu. Você consegue, imagina você fazer isso com um tronco de árvore. Isso vira solo. O tamanho das árvores mostram que essas raízes acessaram nutrientes muito profundos e depois elas começam a se retroalimentar pelo que cai no chão. A terra se fertiliza com a própria terra. A remineralização dos solos não quer dizer não estar presente somente na atividade mineral. A atividade orgânica também é importante e isso a Amazônia é um exemplo disso. Essa área aqui que a gente está com ela aqui no fundo, eu apliquei pó de rocha há 4 anos atrás, né? E aí só com o manejo da matéria orgânica, a gente já teve um aumento, por exemplo, do pH, né, que foi feita a análise de solo. Essa área aqui no início tinha 4,5, o pH hoje é 5,6. E foi usado pó de rocha aqui só uma vez, há 4 anos atrás. Fora isso, o que a gente fez? Trabalhou com a matéria orgânica e com a ciclagem de nutrientes, com as podas das plantas, entendeu? Um dos maiores problemas que eu vejo assim no Brasil é a quantidade de solos degradados, né? Lixiviação, acidez, entendeu? Baixo nível de nutrientes. Então o pó de rocha ele entra nesse sentido. Não tem como a gente fazer recuperação de ambiente sem envolver o agricultor. E para envolver o agricultor a gente tem que ter produção e gerar renda.
a gente notou num determinado momento que as plantas iam bem, mas elas sentiam falta de alguma coisa, que a gente naquele momento não sabia o que era. E nós percebemos então que as plantas tinham necessidade de minerais que não estavam presentes no nosso solo, e quando a gente fez o uso dos pós de rochas para remineralização, tudo aconteceu e as plantas vieram de uma forma muito melhor. Não só no aspecto visual, mas percebeu-se claramente que elas resistiam mais às doenças, elas tinham um vigor maior. Hoje, na Fazenda Malunga, nós trabalhamos com 25 variedades de hortaliça, distribuímos em cerca de 90 supermercados em Brasília. Trabalhamos com 110 a 120 hectares, que é 50 hectares de hortaliça e o restante com gado de leite. Nós viemos para cá porque nós achamos uma terra mais produtiva. Não foi por problema, não tivemos problema nenhum. As cultivares que a gente utiliza aqui nesse projeto são duas, a palma doce e a palma gigante. São duas espécies bem comuns aqui no semiárido baiano. São espécies que fazem parte da economia da comunidade. Nossa região é uma região que o período de seca é muito longo. É 7 meses sem chuva, às vezes 8 meses sem chuva e às vezes tem vezes que dá até um ano. Dentro desse contexto, a gente utilizou alguns pressupostos, como valorização da troca de saberes, a utilização de uma diversidade de cultivares agrícolas para que eles pudessem não só aprender a aprender sobre os policultivos, mas também inserir os policultivos dentro do contexto do uso do pó de rocha e dos materiais orgânicos. A palma, que ela, daquelas terras mais fracas, elas gostam de morrer. Dá muita praga, assim, dá muita praga de doença, dá um cochonilha, assim, um negócio branco. E aí a gente, com esse negócio que a pessoa bota esse pó de rocha, põe esterco, e a gente está vendo outra vista. Já produz a produção, já combate essas pragas que dá. A diversidade de minerais que a gente tem na natureza, apresentado a partir da remineralização, faz com que as plantas se cresçam melhor, tenham mais defesas e certamente uma nutrição muito mais adequada. Nós notamos também nos animais, nos próprios animais, né? Com a remineralização das pastagens, a gente vem vendo os animais com uma saúde melhor, uma reprodução melhor e até, posso dizer, com a resistência melhor à questão dos carrapatos. O que chama a atenção da gente é que mesmo com curto espaço de tempo que são essas hortaliças, né? E nós tivemos já resultados com os pós de rocha. Tem uma associação aí com a matéria orgânica que faz com que acelere a produtividade até no uso do pó de rocha em culturas de ciclo pequeno. Porque o esterco ele vai servir como um catalisador desse processo de diluição da rocha para as plantas. Se a gente utiliza só esterco, rapidamente esse material vai ser utilizado e vai ser lixiviado. Enquanto o pó de rocha, ele possibilita uma estruturação maior desse solo. Ele é mais diverso em termos de nutrientes, né? Ele tem cálcio, magnésio, potássio, silício, vários micronutrientes. E outra coisa interessante é que ele tem uma granulometria mais diversa. Então ele tem uma parte dele é bem fina e vai reagir logo no início.
e outra vai sendo disponibilizado com o tempo. Então, as rochas têm esse potencial de oferecer uma quantidade de nutrientes e micronutrientes que não são considerados na agricultura convencional. E por que isso é importante? Nós somos aquilo que nós comemos. Se você simplificar a sua dieta nutricional em função da oferta dos produtos agrícolas, o seu organismo vai começar a reclamar na forma de uma série de doenças. O que a gente pode dizer com certeza é que diferentes rochas têm capacidades de fornecer diferentes nutrientes. E esses diferentes nutrientes, a depender da dose, eles são super importantes para não só para a fertilização do solo, mas para a segurança alimentar da população. A rochagem, ela no Brasil, ela começou na década de 50, muito claramente, assim, do ponto de vista de registro científico, com Wilchenko e Guimarães, lá em Minas Gerais. Na década de 70, o professor Otton começou a desenvolver a pesquisa no Brasil, utilizando essas mesmas rochas, mas nessa época, também do ponto de vista empírico, já tinha outras pessoas pensando em fazer rochagem no Brasil. E eles usavam o termo farinha de rocha. Só que na década de 70, essas iniciativas foram abortadas porque estava chegando no Brasil com toda a força a Revolução Verde. Quando as questões ambientais começaram a ter um relevo maior, começou a se questionar o uso desses fertilizantes. E a partir daí, a gente começou a formar uma rede, ou pertencer a uma rede, né, de pesquisadores no mundo que se organizavam para discutir o uso de rochas. Para além da variável econômica, a variável ambiental, a gente estava inserindo a questão da variável social, mas sempre pensando em produtividade. O que a gente vê a partir dos anos 2000, instituições brasileiras se organizam para pesquisar rochas de uso regional. Foi descoberto que na nossa rocha, que é xisto, e ele contém cálcio, magnésio e uma grande parte de potássio. Então, em 2002, como vendemos 17 mil toneladas de material, praticamente todo para Barreiras. Uma área enorme lá, começamos a sonhar com vendas fantásticas. Tínhamos resultados, tínhamos demanda, tinha oferta do produto, mas não era legalizado. Não tomamos a iniciativa, deveríamos ter tomado, parado naquele momento, parar de trabalhar, porque sem registro nada anda. Registro no mapa, né, no Ministério da Agricultura. Sem isso aí nada funciona. Tive a oportunidade de promover na Comissão de Meio Ambiente uma audiência pública sobre o tema, com muitos especialistas, e foi daí que surgiu a ideia de apresentar um projeto de lei, projeto de lei 212 de 2012, que regulamentava o uso de pó de rocha na agricultura brasileira. Nós somos protagonistas na questão da pesquisa e na questão da regulamentação do uso de rocha. Um insumo mais barato, um insumo de melhor qualidade, ambientalmente adequado, ou seja, garantindo a sustentabilidade da agricultura, reduzindo custos e reduzindo também a dependência do Brasil em relação a fertilizantes minerais. Nós já entramos com um pedido no MAPA, no Ministério da Agricultura, para esse registro, né? Após a obtenção desse registro, nós vamos
começar a comercializar. Fazer alguma coisa para botar a trabalhar. Aí com um produto diferenciado. Então aí, pensando no potencial da rochagem no Brasil. Se eu trabalho com fertilização, eu estou pensando em produção. Mas o que a produção, ainda mais num país como o nosso, acaba produzindo? Muita área degradada. A rochagem, o uso de remineralizadores se presta muito bem para isso, porque você repõe de novo e reestrutura o solo. E um terceiro uso que a gente não vem praticando muito no Brasil é a remediação. Quando você tem algum tipo de contaminante ou contaminação numa determinada área, a forma de recuperar, de reverter essa contaminação, você acrescenta determinados tipos de pó de rocha que se comportam como esponjas. Então eles vão absorver aqueles contaminantes. Um bom exemplo que você pode fazer essas três coisas ao mesmo tempo é no desastre que aconteceu com a Samarco, no Rio Doce. Se você utilizar determinados tipos de pó de rocha, você pode neutralizar a questão do excesso de ferro que veio do rejeito da Samarco. Você pode recuperar essas áreas muito rapidamente com espécies florestais locais e pode revigorar a questão da produção agrícola. Quando a gente pensa nesse caso, o que me chama a atenção é que o Espírito Santo tem uma quantidade de subproduto de rochas ornamentais que é um grande problema ambiental para eles. Então, se você pega esse rejeito da mineração das rochas ornamentais, tritura de uma forma adequada, você pode ir fazendo a recuperação de uma forma incrível, porque os nutrientes vão estar ali. É maravilhoso ver o pessoal do sul, do norte, todo o Brasil já está usando isso, né? E a coisa aumentou exponencialmente, né? Então já acredito que não seja mais possível impedir esse avanço. Nos dá uma independência e é excelente, de excelente qualidade, comprovado cientificamente e além da comprovação científica, comprovado na prática. E o uso é bom e me dá a possibilidade de um sistema estabilizado há bastante tempo. A ideia principal da rochagem é de que a gente cuide do solo. Um solo com sanidade, um solo saudável, ele vai produzir o que o agricultor quiser. Bendita mão que semeia a terra, calente esverdeia o chão da aldeia de pedra, pó e areia. Terra mãe vem abençoar tudo que se plantar pela mão de João, de Zé, de Maria. Todo dia é dia de sono, suor e semeio. Lua cheia, dança do jongo, catira.